Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma série especial de vídeos. Esse é um programa gravado, essa é a parte 1 e nós vamos liberar para vocês também a parte 2 sobre como guardar os registros contábeis de uma empresa em Hong Kong. Bom dia pessoal, tudo bem? Acho que a gente já pode começar, até para também a gente cumprir com o nosso horário programado. Mas só para apresentar, meu nome é Lara, eu faço parte do Brasil Desk da CW aqui no Brasil. Estou junto com a Maria Laura, que também trabalha conosco no setor do Brasil Desk. E hoje a gente vai apresentar para vocês algumas informações importantes para quem tem interesse de abrir uma empresa em Hong Kong ou para quem já tem a empresa aberta e também precisa de dicas de como manter essa empresa funcionando de acordo com o compliance em Hong Kong, né? Então, antes da gente começar a apresentação, a Maria Laura vai me ajudar com os slides, mas eu queria falar um pouco sobre o serviço da CW para vocês. Então, a CW é uma empresa de consultoria, contabilidade e auditoria em Hong Kong. A gente já está trabalhando no mercado com empresas estrangeiras há mais de 15 anos. E a CW tem, né, como sede principal Hong Kong, mas também atua na China continental, então em Xangai, Shenzhen e em Guangzhou. Todos esses escritórios hoje são responsáveis por atuar no processo de abertura de empresa e também no processo de manutenção, né? Então, seja com contabilidade, processos de auditoria. A gente tem hoje um escritório voltado para o atendimento de empresas estrangeiras. Então, nós duas, por exemplo, tomamos conta do Brasil Desk, mas a gente tem outros colegas, né, que trabalham com as empresas dos Estados Unidos, Europa, da América Latina também. O principal, né, hoje, o principal negócio da CW é justamente ajudar essas empresas a poder usufruir das vantagens de se ter uma empresa aberta na China, né? Então, o processo para abrir uma empresa em Hong Kong, ele não é um processo difícil, é um processo bem tranquilo, mas acho que, né, assim, a gente, para garantir essas vantagens de ter uma empresa funcionando de acordo com as conformidades, a gente tem que seguir com alguns pré-requisitos. E é justamente isso que a gente preparou nessa apresentação para vocês hoje, tá? Pode passar para o próximo slide, Maria. Só para dar uma descrição geral do que a gente vai falar hoje, mas assim, esses são os tópicos principais que a gente colocou aqui. Basicamente, né, o que é necessário para a gente manter em ordem aí para as empresas que já estão abertas ou para aquelas que vão ser abertas também. Então, a gente colocou, né, os registros bancários, registros de receita, né, mantendo também os registros de ativo, o que a gente tem que fazer com o dinheiro que a gente recebe e gasta dentro dessa empresa, período contábil, as conformidades anual, declarações também, todos os registros de negócio, declarações de imposto sobre lucro, que é uma coisa que o pessoal acaba tendo bastante dúvida, mas vocês vão ver que não é tão complicado assim, depois a Maria vai explicar com mais detalhes para a gente, e algumas sugestões também que a gente tem para facilitar a vida de quem está começando esse negócio e quem está agora aplicando para ter uma empresa em Hong Kong, né? Pode passar, Maria. Então, basicamente, né, assim, a gente teve essa ideia de fazer essa linha de bate-papo com vocês para poder explicar, né, quais que são as diretrizes, o que são os requisitos mínimos que a gente deve ter para manter uma ordem, né, e para manter com a conformidade do que a gente chama de RIO. Esse RIO nada mais é do que a ordem da Receita Interna, o que seria comparado aqui no Brasil, é o equivalente da Receita Federal. Então, o que a gente precisa manter dentro da nossa empresa para que a gente não tenha, né, nenhum problema com as autoridades locais e possa continuar operando normalmente. Eles exigem que a gente tenha, né, mantenha alguns registros, sempre em inglês ou em chinês. Inglês hoje é a língua oficial de negócios de Hong Kong, mas se tiver alguma coisa em chinês, não tem problema, isso pode ser usado também. E para a gente, para que a gente guarda esses registros, né? Para que eles possam verificar se a gente está tributando os lucros de maneira correta, né? Se a gente está fazendo essa parte corretamente. Então, todos esses registros de uma empresa, tudo que a gente vai falar a partir de agora, que for de documento e registro, eles devem ser mantidos por no mínimo 7 anos da data de transação, né? Então, a partir disso, até pode ser que alguma coisa é relevante ou não, mas por no mínimo 7 anos a gente tem que guardar isso. Pode passar. Hoje a gente fala que é considerado uma infração a gente não manter os registros de maneira adequada. Então, se eles forem atrás desses documentos e não encontrarem nenhum registro do que a gente precisa, a gente pode ter uma multa de até aqui $100 mil, né, o que seria mais ou menos uns
R$ 65.000 na cotação atual. Então, é importante que a gente tenha tudo isso em ordem. Então, os registros apropriados, né, eles permitem que a gente apresente uma declaração mais precisa do imposto sobre os lucros e até também agora falando do lado da empresa que faz a contabilidade para os clientes. É uma forma mais fácil da gente poder fazer isso, então no final do ano o contador não vai ficar, né, te ligando, te pedindo documento de coisa que foi lá de abril, que você nem lembra mais. Então, isso é muito mais fácil para ambos os lados, tá? Os custos também de uma auditoria feita pelo Departamento da Receita deles são reduzidos, porque eles não vão ter que ficar correndo atrás desses documentos se todos os registros já estiverem prontamente disponíveis, né? E os custos também de manter a conformidade são reduzidos. Então, você vai pagar menos por horários contábeis, vai ser um processo mais fácil, além de estar mantendo ali dentro da regra, né? Pode passar, Maria. Então, hoje, a gente diz que a gente deve manter registros suficientes para permitir que os lucros tributáveis do negócio sejam ali comprovados, né? Para isso, os valores que a gente tem que apresentar, eles vão confirmar o que está escrito nos nossos registros comerciais. Então, os livros contábeis, assim como aqui no Brasil, as receitas, os pagamentos, renda e despesas, a gente tem que apresentar. Documentação que seja necessária também para comprovar a entrada e saída, né, de extratos bancários, faturas, recibos, tudo isso a gente pode comprovar também para as autoridades. Um registro do que a gente tem de ativo e passivo no negócio, então qualquer bem relacionado ao negócio conta, mesmo que seja, né, o mobiliário do escritório, isso vai entrar dentro do registro de ativo e passivo. Um registro diário também, caso você tenha um negócio aberto ao público, de dinheiro de entrada e saída, né, e também qualquer dinheiro gasto com a sua atividade profissional e comercial, e tudo isso também com os recibos de pagamento, né? Pode passar. Além disso, a gente deve manter também registros relacionados aos ativos e passivos. Então, no final de cada ano, incluindo lista de devedor, credores e também número de inventário. Caso a gente esteja falando de uma empresa que mantém um estoque, é importante que a gente tenha isso registrado. Aí tem algumas questões que são adicionais, mas como eu tinha mencionado, né, se o negócio ele vai lidar com mercadoria, a gente tem que ter um registro relacionado às compras e vendas, né? Então, assim, a nota fiscal, por exemplo, já pode ser utilizada para esse registro. Então, é manter a nota fiscal de todo produto que a gente comprou e vendeu. Se for com prestação de serviço, a gente precisa manter registro dos serviços. Então, para cada cliente que eu prestar um serviço, a gente pode emitir, né, uma invoice, uma nota fiscal, e para que seja possível verificar o que foi o registro que foi prestado e quanto também que foi gasto ou que foi recebido por aquele serviço. Pode passar, Maria. A gente tem aqui, assim como no Brasil, né, a gente usa o nome comercial da empresa para registrar a conta bancária, isso dá uma indicação já de que aquela conta diz respeito ao seu negócio, e os extratos bancários, eles são uma parte vital aí da manutenção. Então, todos os extratos bancários eles devem ser registrados e devem ser mantidos como registro contábil, né, em arquivos com segurança. A gente usa aí também hoje alguns serviços de nuvem para garantir que isso tudo seja guardado de forma adequada, mas eles são um dos principais requisitos que a gente tem. E a gente utiliza também os registros bancários para registrar itens como pagamento automático, as taxas bancárias, alguma coisa de encargos e juros, que isso vai ser descontado lá atrás, lá na frente, na verdade, né, em relação aos seus lucros. É importante que a gente mantenha esses registros de forma correta. Registros de receita, né? Então, tudo que a gente tem que explicar e manter também a descrição, todas as transações de venda, né? Então, basicamente, a nota fiscal, as notas fiscais em Hong Kong, assim como no Brasil, são obrigatórias que elas sejam numeradas sequencialmente, né, para que a gente possa manter um registro mais fácil do que a gente forneceu aos nossos clientes. E aí existem muitos modelos de nota fiscal que podem ser usados. Cada empresa tem uma de preferência, mas elas têm que ter alguns requisitos básicos, né? Que é o número de fatura, data de emissão, o nome e endereço do cliente, nome e endereço da empresa, a data da transação, a descrição correta dos bens e serviços, incluindo a quantidade e os preços, e no final o preço total. Então, as empresas têm a liberdade de fazer da forma que eles acharão melhor, se manter esses 8 itens que estão aí como prioridade na nota. Isso aí é muito tranquilo.
Além também, a gente precisa manter um registro, se a gente tiver um estoque, né? A gente precisa descrever isso nos registros comerciais. Então, o valor do estoque, por exemplo, ele é retirado, né, para uso privado e ele deve ser adicionado às vendas ou deduzido também do custo de compras. As mercadorias que foram vendidas e devolvidas, nesse caso, por quantidade incorreta ou teve algum defeito, elas precisam também ser registradas, porque depois elas vão tá ali reduzindo a expectativa de cifra de venda e elas podem interferir também no lucro final que a gente conta anualmente, né? Os registros de compra e despesas, a gente mantém registro também de tudo que a empresa comprou e pagamentos que ela teve como despesa, e aí tem várias maneiras da gente manter esse registro que são aceitáveis, né? Então, por exemplo, caso isso hoje em dia não é tão utilizado, mas poderia ser, por exemplo, um talão de cheque, um recibo, quando a gente teve alguma compra relacionada à corporação, a gente mantém o recibo daquela compra, os livros contábeis, né, que a gente chama de diário, faturas também recebidas e um sistema, caso a empresa tenha um sistema de caixa, a gente, para compras e venda em dinheiro, a gente mantém também um registro disso. Agora, dos registros de ativos, né? Como eu tinha falado, a gente deve manter um registro desses ativos que expliquem também os gastos relacionados àquele ativo. Então, por exemplo, se o negócio possui máquina, computador, equipamento, prédio, terreno, qualquer outra coisa que possa ser considerado um ativo, a gente precisa manter um registro daquilo. E a gente vai sempre precisar de 3 itens, né? Então, a gente vai manter a data que a gente comprou e quanto que ele custou, se eu for vender, a data que eu vendi, quanto que eu vendi, e a data e o valor também de qualquer outros gastos incorridos relacionados ao ativo. Então, por exemplo, o escritório, a empresa mantém um escritório em Hong Kong. Isso vai ser considerado um ativo para eles. O escritório precisou de uma pintura nova. Então, isso é um gasto que teve a ver com um ativo que eu já tenho, né? Eu preciso manter esse registro também. Aqui a gente pode colocar, né, o que que a gente inclui dentro desses registros? Cópia de contrato de compra e venda, avaliação de mercado quanto o item, se ele foi adquirido, a forma também, por que que ele não foi vendida, extratos de conta, fatura, recibos, comissão de agentes, impostos de selo também, que é uma coisa que acontece lá em Hong Kong. Qualquer despesa relacionada também à melhoria do ativo, como eu mencionei no exemplo anterior, a gente mantém registro.